Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, ontem eu estava vendo um deputado lá no Congresso Nacional falando tanta besteira, mas tanta besteira a respeito, inclusive, de partidos. E ele é do PL, Partido dos Bandidos. Porque o PL tem bandido pra caramba. E sabe o que ele estava falando? Que ele é contra o trabalhador trabalhar 6 dias por semana e descansar um. Ele acha que o trabalhador tem que trabalhar todos os dias. E o pior é o seguinte, que quem elegeu ele foi trabalhador, mas aquele trabalhador que não tem consciência, que ele acha que o patrão tem que sacanear mesmo. Porque se ele fosse patrão, ele também sacanearia. E agora, esse deputado, que eu nem vou falar o nome dele, mas ele é do PL, ele simplesmente é contra esse projeto para acabar com esses trabalha 5 dias, descansa um. Ele é contra. Só que tem um porém. Quer dizer, ele não trabalha, mas tem quase a obrigatoriedade de estar na Assembleia 3 dias por semana. Não faz absolutamente nada. Porque os deputados, 90% deles, não produz nada. Veja bem, o Bolsonaro ficou quase 30 anos como deputado, recebendo um salário maravilhoso, porque o salário é muita grana. Hoje em dia é mais de 40 mil reais, fora ajuda de custo para o gabinete, que é mais de 100 mil reais. Então, por baixo, eles levam uma quantia de uns 150 mil reais. Agora, ele que trabalha, que tem que estar na Câmara 3 dias por semana e folga 4, ele acha que o trabalhador tem que trabalhar todos os dias, inclusive domingo. É um canalha. Agora, o trabalhador, a população, tem que ficar esperta com esses canalhas todos. Porque eu não vou falar outra coisa, porque eles realmente são canalhas. Porque sabe o que eles querem? Eles querem escravizar o trabalhador. É isso que eles querem. Não sei se vocês prestaram atenção, a mídia, conhecido como grande mídia, ela não fala absolutamente nada. Ela não fala nada a respeito. Ó, estão de bico calado a respeito. E esses deputados de extrema direita, bolsonarista, mau caráter, porque todos que são bolsonaristas são mau caráter. Você não vê um, não se salva um. São todos mau caráter. Inclusive muitos que são ministros do presidente Lula. Inclusive agora o presidente Lula, que o mercado de capitais, mercado financeiro, eles estão pressionando o governo para cortar gastos. Quer dizer, cortar gasto dos trabalhadores, é o que eles querem.
Inclusive tem uns ministros que até apoiam. Tem uns ministros no governo do presidente Lula que até se colocam como de esquerda e até se colocam como se fosse do PT ou dos partidos de esquerda, mas são loucos para também escravizar o trabalhador e tirar os direitos dos trabalhadores, que levaram a vida inteira praticamente para conquistar. Agora, o presidente Lula, como não é bobo nem nada, ele inclusive convidou o tal de ministro José Múcio, que diz que ele é ministro do governo Lula, mas ele não está com o governo. Ele joga em outro time. Ele é daquele time que quer sacanear o governo. E hoje, praticamente, eles vão ter uma reunião no Palácio do Planalto. E esse encontro, inclusive, ocorre em meio ao debate sobre como incluir a pasta do Múcio no pacote de corte dos gastos a ser anunciado pelos governos. Porque o mercado financeiro e a grande mídia está exigindo que o governo Lula corte gastos. Agora, eles não exigiram do Bolsonaro, no governo Bolsonaro, corte de gastos nenhum. E o Bolsonaro abriu o cofre para eles. E deitaram e rolaram na sopa. Eles deitaram e rolaram. E eles querem fazer o mesmo no governo do presidente Lula. Só que o presidente Lula, ele governa também para os pobres. Coisa que o Bolsonaro não fazia. O Bolsonaro fez os pobres comerem osso, ficar na fila do osso. Porque nunca aconteceu isso, por pior que esteja, por pior que fosse, nem no governo da ditadura, o povo comia osso. E chegou a ficar na fila do osso no governo, e pegava osso no lixo. Isso tem na mídia. É só pesquisar, entrar no Google e fazer uma pesquisa, que você vai ver nego pegando osso para cozinhar, para fazer alguma coisa. Agora, o Múcio, como joga no outro time, porque ele não faz o que deveria fazer para o governo se desenvolver, ele joga no outro time. E ele vai ter uma reunião com o presidente Lula hoje. Agora, ele também vai se reunir com os técnicos da equipe econômica, liderado pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário Durigan. Agora, o ministro Fernando Haddad, ele não vai participar dessa reunião do Múcio e o presidente Lula. Agora, segundo o Ministério da Fazenda, essa reunião terá caráter técnico para discutir e desenhar que medidas devem tomar no corte de gasto. Porque o Haddad também já está achando que tem que ter corte de gasto. O Haddad e a Simone Tebet. Agora, também não entendo que lado eles estão. Mas tudo bem.
Agora, essa proposta prevê que em 2025 prevê quase 134 bilhões de reais para o Ministério do MUSE. E tem outra. Essa grana toda é maior do que os ministérios dos transportes, da justiça e da agricultura juntos. Agora, isso por quê? Porque os militares têm o maior boi do mundo. Um exemplo. Olha bem, vou até dar um exemplo claro que acontece de vez em quando. Um militar lá comete um crime dentro lá, com eles lá. Aí o que acontece? O militar que cometeu o crime dentro do quartel, o que acontece? Ele vai expulso. O exército expulsa ele do exército. Só que faz o seguinte: se ele, por exemplo, é cabo, o exército passa ele para tenente, para coronel, para outra, aumenta a patente dele e ele vai receber uma aposentadoria. Por exemplo, isso aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha 30 anos de idade. Aí o que o Bolsonaro fez? Ele queria que aumentasse o salário dele. Aí ele foi, sabe fazer o quê? Dinamitar a tubulação de água da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro, se ele tivesse conseguido dinamitar, colocar a bomba que ele ia colocar, o Rio de Janeiro ia ficar sem água. Aí o que o exército fez? Expulsou ele do exército e aumentou a patente dele para ele ter um salário maior. E aposentou ele com 30 anos. Quer dizer, ele ficou parasitando no Estado por todo esse tempo. Nunca trabalhou na vida. Então é a vantagem que o soldado, o militar tem. Se ele cometeu qualquer irregularidade, ele é expulso do exército, aumenta a patente dele e ele vai receber um baita de um salário sem trabalhar. O exército é isso. Isso são as Forças Armadas do Brasil. Agora, em uma empresa, se o cara comete, o operário, o trabalhador, comete uma irregularidade, ele é mandado embora e não vai receber salário nenhum. Por que que no exército ele tem que receber o salário pela vida toda? Isso porque cometeu um crime, cometeu uma irregularidade dentro do quartel. Isso o governo Lula tem que cortar essas mamatas, porque isso é uma baita de uma mamata. E tem outra, e dentro de tudo isso, aí o que acontece? O Bolsonaro foi ser político. Ficou quase 30 anos na Câmara dos Deputados e nunca, olha, 30 anos, praticamente 30 anos,
e nunca fez um projeto de lei. Qual é a empresa que pega um funcionário que não precisa nem ficar 30 anos, que fica uma semana sem fazer nada? Qual é a empresa que aguenta um cara desse? Agora, a população, a bandidagem, porque fazia parte da milícia do Rio de Janeiro, e a bandidagem elegia ele. Não só ele, como elege toda a família. Veja bem o Carlos Bolsonaro. Foi o vereador mais votado no Rio de Janeiro. Esses são os bolsonaristas. Esses que diz que estão com Deus no coração e sacaneando a população. Dá até para fazer um samba. Diz que tem Deus no coração, mas sacaneia a população. Esses são os bolsonaristas. E tem outra. A população elege. Agora, dentro dessa reunião do ministro Mussi com o presidente Lula, a maior parte dos recursos que eles vão discutir do Exército é para, inclusive, pagar despesas pessoais do pessoal da reserva e da ativa. Agora, os militares reclamam que a fatia restante para o investimento em defesa nacional é insuficiente. Agora, resta saber de que forma vai ser aplicado o dinheiro. Agora, o mercado financeiro exige que o presidente Lula corte gastos. Então, tem que tirar gastos justamente desse pessoal mesmo, que não produz nada para a nação, inclusive deputados, senadores e também o judiciário, que eles ganham muita grana sem fazer nada. Veja bem, o Aras ficou quase 4 anos, ou 4 anos na PGR, e ele fez o quê? Sentou em cima dos processos da família Bolsonaro. E tem outra, me parece que esse tal de, aí que está na PGR, tal de Paulo Gonet, parece que ele está seguindo o mesmo caminho. Agora, na segunda-feira, o ministro Haddad, Fernando Haddad, ele indicou que o anúncio das medidas poderão ocorrer a partir da próxima quinta-feira. Mas o presidente Lula não fixou data nenhuma para falar a respeito do corte de gasto, porque esse pessoal, inclusive ministro do governo Lula, eles estão querendo, inclusive ligado ao Ministério da Fazenda, eles estão querendo que o Lula corte gastos do salário mínimo, entendeu? Dos aposentados, daquelas pessoas deficientes. Eles querem que corte esses gastos. Porque se cortar gastos das pessoas pobres, ninguém vai reclamar. Por exemplo, o Mussi aí, ministro da Defesa, que ele joga contra o governo do presidente Lula, ele não quer que corte gasto. Na reunião de hoje, que vai ter na parte da tarde, com o presidente Lula,
Eles vão discutir isso, o corte de gasto, e o Lula quer cortar gasto deles mesmo. Tem que cortar gasto de quem esbanja grana. Agora, eu tenho outra opinião. Eu acho que deveria cortar também essa mamata que os banqueiros têm. Porque os banqueiros ficam com mais de 50% do PIB brasileiro. E são todos bolsonaristas. E tem outra. Eles não estão nem aí com a população. Não estão nem aí. Veja o caso do presidente do Banco Central, o tal de Campos Neto. Veja bem, o dinheirinho dele está no paraíso fiscal, porque ele inclusive tem empresa. Ele diz que fechou, ele diz. Mas nós não acreditamos na palavra dele, porque ele é um canalha. Inclusive ele esteve em São Paulo um tempo atrás, em uma reunião com o governador, que também é bolsonarista e quer privatizar as escolas do Estado. Esse Campos Neto fez uma reunião com o governador para pedir emprego, para fazer a campanha, inclusive, para presidente da República. Agora, esses bolsonaristas todos, inclusive esse Campos Neto, que quando ele foi votar, ele foi com a camisa da seleção brasileira, e sabe, a camisa da seleção brasileira hoje em dia, ela representa o fascismo, o neofascista no Brasil. Inclusive por isso que a seleção não ganha nem jogo nenhum. Agora, esses bolsonaristas todos, eles que patrocinaram e financiaram, inclusive, aqueles atos terroristas do dia 8 de janeiro. Que inclusive o Bolsonaro, antes disso, aproveitou e meteu a mão nas joias que estavam no patrimônio público. E os bolsonaristas, o que sobrou, os bolsonaristas detonaram no dia 8 de janeiro. Agora, sabe para quê? Para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Porque eles não gostam da democracia. Porque na democracia o povo vive melhor. E eles não gostam disso. Eles gostam de escravizar. E tem outra. Na tentativa de golpe de Estado, o objetivo, sabe qual era? Implantar no Brasil a ditadura militar. Só que eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar e nós sabemos como é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Ditadura militar no Brasil, nunca mais. Porque a ditadura foi sanguinária. Torturava e matava as pessoas. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então, fico por aqui e um tchau, pessoal.